Boa Boa noite, noite. meninas. Boa Deus abençoe noite. cada uma de nós. Estamos aqui mais uma vez reunidas, graças a Deus, para buscar mais entendimento da tua palavra, a palavra de Deus. Então, hoje estamos meditando no livro de Deuteronômio, estamos no capítulo 8. A gente vai ver Moisés lembrando a respeito de como foi a sobrevivência de Israel no deserto ao longo dos 40 anos, depois da saída do Egito. Tudo isso ele vai querer usar como uma lição para os seus filhos na fé, né? Seu povo lá. Então vamos pedir a direção do Espírito Santo, como sempre fazemos, e não podemos deixar de pedir a direção do Espírito Santo para qualquer coisa que fizermos. Ele sempre vai nos dar a resposta. Nunca vai ficar calado, pode ter certeza. E a gente só não vai ouvir se a gente não estiver com ouvidos sensíveis para isso. Caso contrário, ele vai falar, a gente vai ouvir e o milagre vai acontecer. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos diante da tua presença, mais uma vez aqui reunidas, e pedimos que o Senhor venha nos instruir, Deus. Vem fazer com que as nossas vidas sejam transformadas. Nós queremos, meu Pai, ser transformados. Precisamos ser transformados. Mas tem coisas que não somos capazes de fazer sozinhos. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, se não fosse o teu Espírito cuidando da gente, nos guiando, nos dando a direção, certamente, meu Pai, muitas de nós nem estaria viva nos dias de hoje. Mas se o Senhor nos deu esse esse privilégio de estarmos gozando de vida nesse momento, é porque o Senhor tem uma obra ainda a fazer conosco e através de nós. Então, nós queremos que o Senhor tenha ter total liberdade para fazer aquilo que o Senhor quiser. E fala, meu Pai, no profundo do nosso ser, de modo que aquilo que a gente vem aprender hoje não saia das nossas mentes, não saia do nosso coração, esteja sempre sendo lembrado pelo nosso espírito e que cada vez mais estejamos fortalecidas, fortificadas. Precisamos, meu Pai, crescer em Ti, mas entendemos que é o Senhor quem nos dá o crescimento. Nós estamos aqui na busca e estamos aqui esperando que o Senhor conclua o seu trabalhar, nos aperfeiçoe. Estamos te pedindo isso. E mais essa noite, nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos e esses momentos, esses breves momentos que estaremos aqui reunidos, nós gostaríamos muito que o Senhor viesse falar a cada um de nós dentro das nossas necessidades. Te agradecemos desde já, porque temos a certeza de que o Senhor nos falará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo? Então vamos lá. Estamos em Deuteronômio, capítulo 8. Como eu estava falando, é o momento em que Moisés vai estar rememorando coisas que Israel viveu no passado não tão distante, recente, o período que eles estavam no deserto, e isso tem para essa geração com a qual Moisés fala nesse momento é algo em torno de seus 40 anos. É pouco tempo, né? Pouco tempo. Tempo suficiente para que as pessoas esqueçam muitas coisas. Mas é pouco tempo, né? Quando nós observamos a linhagem de Israel, né? A duração da linhagem de Israel. E estamos vendo aqui que Deus tem um cuidado extremo. Ele não, ele não se deixa, ele não permite que esse povo, de alguma forma, possa se tornar esquecido das coisas de Deus. Deus está ali toda hora relembrando. Nesse momento, usando a boca de Moisés pelo Espírito Santo claramente. Mas sempre Deus, ele está cuidando dos seus, trazendo a memória. Olha de onde você saiu, olha agora onde você está e olha onde eu quero que você chegue. Deus sempre faz esse trabalho com a nossa mente, né? Sempre ele faz isso. Então vamos lá, Deuteronômio 8:1. Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia,
observareis para os cumprirdes, para que vivais, vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Ele já falou isso algumas vezes, né, desde o início desse livro até aqui, que Deus está cumprindo uma promessa que ele jurou aos pais desse Israel desse momento. Mais uma vez, ele relembra, remonta toda essa história, como os dados históricos mesmo, e fazendo a sua abordagem espiritual, apontando para que esse Deus se comporta como um pai que cuida das suas gerações enquanto as suas gerações se voltam para ele. A primeira coisa que Moisés fala é que guarde os mandamentos. E então ele aponta para as promessas, para as consequências de obedecer e guardar os mandamentos. Tá? Então, se vocês cumprirem, vocês vão viver, e já falamos aqui, né, sobre essa questão do viver, a vida longa, né? Não, Deus não tinha a intenção de criar o homem para que ele morresse, mas enfim, o pecado entra e a nossa vida, a estimativa de vida é extremamente reduzida. Porém, o máximo que se pode ter de vida aqui nessa terra, Deus espera que nós vivamos. Então, vivais, vos multipliqueis, as gerações, elas têm que continuar acontecendo, a ideia de continuarmos gerando, tendo filhos, né? Essas coisas que hoje nós temos medo de ter, filhos, né? Em momento algum era para a gente temer fazer filhos, formar família, mas a gente acaba se submetendo ao sistema que estamos dentro desse mundo, ao sistema que nós estamos vivendo, a gente acaba se submetendo, esquecendo da palavra de Deus e acabamos vivendo pelo que vemos, pelas vistas. A nossa fé, ela acaba sendo, como é que a gente pode colocar, diminuída, não sei se é bem o termo, não é o termo que eu gostaria de usar, mas é como se ela fosse acobertada e a gente passasse a ver tão somente as dificuldades, os problemas, e não necessariamente toda a ordem de Deus, todo o mandar de Deus, toda a vontade de Deus. E a gente passa a viver de acordo com os nossos achismos, tá? Então, a intenção de se multiplicar, as famílias de Deus serem multiplicadas, isso são coisas que nós não podemos realmente abrir mão. E a gente nunca deveria ter aberto mão dessas coisas. E o que vemos hoje em todo o mundo, praticamente todas as nações do mundo, é taxa de natalidade em queda. Famílias sendo formadas apenas por casais e pets. Infelizmente, eu sou um exemplo disso. Infelizmente. Mas, enfim, estou conhecendo a palavra tarde demais. Vivais, multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Deus, ele se lembra do seu juramento e ele vai cumprir. Não porque nós mereçamos, não porque Israel merecesse, mas simplesmente porque ele é fiel. É do caráter dele, é da personalidade de Deus cumprir aquilo que ele prometeu. Né? Isso são coisas, sinais, comportamentos que nós também deveríamos ter, né? Que nós também devemos começar a praticar com mais intensidade. Não que a gente viva na mentira ou sejamos infiéis, mas que devemos fazer isso com cada vez mais excelência e intensidade. Essa questão da fidelidade a Deus, a questão da fidelidade né, é, é, da gente para com as demais pessoas, com os demais seres humanos, a fidelidade à nossa palavra, a fidelidade aos nossos preceitos, a fidelidade à palavra de Deus.
Então, são coisas que a gente tem que parar cada vez mais para observar se realmente nós estamos incluídos dentro disso. E te lembrarás, mais uma vez, ele apontando para um exercício mental que o próprio Deus deseja que façamos. Devemos esquecer do nosso passado no sentido de que não nos utilizemos dele para nos condenarmos. O nosso passado não é para a gente ficar triste, o nosso passado, lembrar do nosso passado, não é para a gente paralisar e viver lá com culpas ou se sentindo incapaz ou não merecedora de alguma coisa. Mas lembrar do passado é justamente para ver que houve um antes e depois, após conhecermos a Cristo. Lembrar do nosso passado antes de Cristo é muito bacana, por mais que às vezes não seja uma coisa boa. Mas é bacana no sentido, caramba, tô livre daquilo. Eu fui liberta daquelas coisas. Eu abandonei aqueles hábitos. Eu saí daquele lamaçal. Hoje eu estou com Cristo, hoje eu tenho vida, hoje eu me sento à mesa junto com os príncipes. Essa essa ideia de Deus, esse desejo de Deus de que voltemos ao passado, visitemos de quando em quando o nosso passado, é só para saber que Deus nos resgatou de lá e que hoje temos novidade de vida. Não é para que a gente fique se culpando de porcaria nenhuma. Até porque, creio eu, todas nós aqui nos arrependemos do nosso passado antes de Cristo e pedimos perdão. E ele ouviu e ele nos perdoou. Então, nada mais nos condena. Nada mais nos condena. Né? Ninguém pode nos apontar, mas por porcaria nenhuma, porque nós somos novas criaturas, certo? Mas te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então havia um propósito em Deus permitir o sofrimento daquelas pessoas. Vou repetir: andar pelo deserto não é nada confortável. Certa feita, já comentei isso aqui com vocês, nós já fomos, algumas aqui, nas dunas, né, lá de Abrantes, um lugar lindo, maravilhoso. Mas quanto mais você se aprofunda naquele terreno, você começa a perceber um ambiente, especialmente durante o dia, sob sol quente, é um ambiente muito desagradável, inóspito, eu poderia dizer. Um ambiente que nos traz sofrimento, sede, falta de proteção do sol, aquele calor extremo, você passa mal. E estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu já me perdi naquelas dunas, já me embrenhei por ali, me perdi, eu, Marcelo, e realmente foi uma coisa perturbadora. Imagina 40 anos no deserto. Bom, para eles não foi tanto sofrimento, porque venhamos e convenhamos, Deus sempre esteve perto, saciando todas as necessidades que eles poderiam ter. Porém, Deus permitia que a aflição acontecesse até que viesse o alívio, o refrigério da parte de Deus, para que eles percebessem que sozinhos, naquele ambiente, no planeta Terra, em qualquer lugar, eles estariam sempre desamparados e seriam presas fáceis nesse mundo, especialmente para Satanás. Porém, submetidos à vontade de Deus, eles sempre teriam a proteção e a providência divina. E não importa, hoje temos muita experiência a respeito disso, não importa o que façamos hoje, o que vivamos, as dificuldades que a gente passe. Se a gente confia nesse Deus, a gente coloca a nossa confiança nesse Deus, a gente vai perceber que sempre a resposta vem. Pode demorar um tempo, dois tempos, mas é mais ou menos isso aqui que ele fala.
Mais ou menos não, exatamente isso aqui que ele fala. Deus te conduziu nesse caminho para te humilhar. E o que significa humilhação? Você já parou para pensar o que significa humilhação? Eu fui buscar no Aurélio o significado e eu achei uma definição aqui bem interessante. Ferir o ego, o amor próprio ou a dignidade, abater o orgulho. Então, humilhar é justamente você diminuir aquela pessoa. O objetivo de Deus não era nos humilhar por sadismo, mas era nos mostrar, o trabalho de Deus é para que a gente se autoconheça, para nos mostrar o quão incapazes somos, o quão pequenos somos, o quanto fracos somos. Mas quando estamos com Ele, somos fortes e mais que vencedores. Então, nos conduziu pelo deserto para humilhar e para provar. Provar o quê? Para saber o que havia em seu coração. Essa prova é para saber o que há dentro do coração daquele que pretende servir a Deus. Todos nós, em algum momento, passamos por situações difíceis e necessariamente Deus não nos livra delas. Já ouvimos isso, né? Deus não nos livra do sofrimento. Deus não nos livra do deserto. Ele nos livra no sofrimento. Ele nos livra no deserto. Quando nos colocamos na dependência dele. Deus não tem nada, minhas capacidades aqui são nulas. Eu dependo do Senhor, me ajuda. Então ele entra com providência. Mas, enquanto você está passando pelas aflições e dificuldades, é realmente Deus quem primeiro você procura? É realmente Deus quem nós procuramos no primeiro momento? Ou quando estamos endividados, nós procuramos o agiota, ou até mesmo o familiar, o banco, o cartão de crédito? Quando estamos enfermos, a gente procura primeiro o médico, a gente procura os remédios? Quando nosso casamento está passando por problemas, a gente procura o conselho de um amigo. Tem gente até mesmo que procura a macumba, né? Vai lá para ver leitura da mão, jogar os búzios, ver o que as cartas dizem. Enfim, em meio às dificuldades, você primeiro recorre a quem? Então, essa ideia aqui de provar para saber o que há no teu coração é justamente para que Deus ele perceba ou nos faça perceber quem está em primeiro lugar em nosso coração. Falava uns dias atrás com uma jovem que ela estava com um problema lá de enfermidade. E aí eu falei, poxa, Deus pode te curar, vai quarta-feira, leva água, tal, tal, tal. Ou quarta-feira, domingo. E, não, mas eu vou no médico. Oh, meu Deus do céu, mas tu é crente, vai lá. Ah, não, Lília, você é muito radical. Eu estava falando com uma médica, tem uns 15 dias. Eu falando, médica, doutora, se a gente, né, tiver tal e tal problema, a causa é isso e isso, é. Não, e se tiver tal e tal problema, a causa é isso e isso, é. Mudando os hábitos, a gente pode mudar as consequências e mudar a nossa condição. Se então podemos abolir as medicações? Não, não, peraí, também abolir as medicações? Não. Então, pessoal, se você não tiver uma fé muito bem estabelecida em Deus, os milagres que você quer ver, que você alcançar, talvez você tenha dificuldade de ver. Talvez. O que eu percebo aqui através da palavra de Deus é que Deus permite que as coisas aconteçam. Vamos esquecer os médicos, vamos parar de usar cartão de crédito, vamos... Não é isso que eu estou querendo dizer, por favor, entenda. Mas qual é o seu primeiro pedido de socorro? É para o sistema, para o mundo que jaz do maligno? Ou você pede direção de Deus? Você pede socorro a Deus? Bom, o que Deus queria é que dentro dessas pessoas
estivesse ele em primeiro lugar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Hoje eu compartilhei até um vídeo com alguns evangelistas, tal, e esse vídeo ele falava sobre você roubar. De repente você acha um pertence de alguém e você sabe quem é o dono, mas não devolve porque foi achado. Isso é roubo. Aí você vai num comércio e recebe o troco errado. A pessoa te devolveu o troco a mais. E você finge que não vê, mas você sabe que tu foi a mais. É roubo. E por aí vai. São exemplos de coisas que nós fazemos no dia a dia e que podemos estar ferindo a vontade de Deus, ferindo a glória de Deus nas nossas vidas com o nosso proceder. Não colocando ele em primeiro lugar e a sua vontade, os seus mandamentos, mas sim colocando a nossa vontade, a nossa sabedoria, a nossa esperteza, né? Enfim, tá? Ah, então vamos lá. E ele te humilhou e permitiu. Não era da vontade de Deus como um sádico causar fome. Não era da vontade de Deus como um sádico causar as dores de Jó, a destruição na vida de Jó. Deus não é sádico. Ele não tem prazer no sofrimento da sua criação. Ele não tem prazer no sofrimento de um vegetal, de um animal irracional, quem dirá do ser humano, obra-prima da sua criação. Deus não tem prazer no sofrimento, porém, ele tem propósito. Então, ele permitiu que tivesses fome. E vão lembrando, porque no passado, talvez, algumas de nós aqui passou momentos de fome. E talvez você tenha perguntado, pô, Deus, cadê o Senhor? Não sei o que, tal. Talvez. Talvez você nem tenha perguntado. Você só tenha tentado trabalhar, ganhar o seu, né? E se virar. Mas, enfim, as dores, elas têm propósito, especialmente quando você tem Deus. As dores têm um propósito, que é te formar, é te forjar, formar em você um espírito forte, um espírito forte, que não se dobra diante de qualquer situação. Não, mas foi fulano que morreu, foi minha mãe que morreu, é muita dor, eu preciso pagar as contas, está tudo em atraso, meus filhos estão com fome, eu preciso tocar no dízimo. Tenha um espírito forte, não se deixe levar pelas emoções ou pelas circunstâncias. Faça apenas o que é certo. Tem um molequinho aqui, está no Força Jovem, eu acho ele incrível. Ele é muito novinho, mas o menino é muito cabeça. E outro dia eu estava conversando com ele e ele falou assim: é o certo pelo certo. Não tem o que questionar. É o certo pelo certo. Eu falei: isso aí, moleque, você está no caminho certo. É o certo pelo certo. Ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com o maná. Permitiu que tivesses fome, eles não tinham o que comer, entra Deus com providência quando eles clamam ao Senhor. Se a gente está na dependência de Deus, ele entra com providência. Maná, maná que não conhecias, nem os teus pais conheciam, era uma coisa nova. Ninguém sabe o que é maná hoje também, tá? Era algo novo para eles, é algo novo para a gente também. É possível, sei lá, provável que a gente nunca venha provado maná aqui nessa terra antes de Jesus voltar, mas Deus pode provocar coisas novas nas nossas vidas, coisas que ninguém nunca ouviu falar, mas ele pode trazer existência. Para Deus isso não é complicado. Para nossa criatividade, para nossa mente pequenininha, pode parecer muito difícil ele pagar as nossas dívidas ou criar meios para que paguemos nossas dívidas, né? Para restaurar nossos relacionamentos, relacionamento de pai com filho, relacionamento entre irmãos, relacionamento do casal. Ele é suficientemente criativo
para bolar algo novo para você começar a desenvolver sua renda, sua vida, e por aí vai. Deus, ele surpreende. E nessa época aqui, ele surpreendeu todo Israel com o maná, pão que caía do céu, no meio do deserto. Para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. O que significa isso? A gente não viverá apenas de pão, e ele sabe que nós precisamos de pão. Deus não é maluco para criar um ser humano com necessidades físicas. Temos necessidade de alimento, nós geramos, ou melhor dizendo, nós queimamos energia para sobreviver, para crescer, para se desenvolver, para produzir, para procriar, para tudo. Nós queimamos energia, nós precisamos ter meios de produzir energia. Deus nos criou com capacidade de produzir energia. Seu carro, ele consome energia, ele queima energia. Se você não abastecer com gasolina, ele para. Nós, da mesma forma, se não abastecermos com alimento, a gente para. Precisamos, para continuar consumindo energia, queimando energia, tem que ter o pão de cada dia. Ele não é maluco, ele sabe disso. Mas nem só de pão viverá o homem, mas especialmente de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, isso sim é muito mais importante. Então, se nós cremos na palavra de Deus, a gente faz, ah, a gente faz se tornar realidade o milagre de Deus, porque a gente vai provocá-lo. A nossa fé vai provocá-lo, a nossa confiança nas promessas que ele fez vai provocá-lo, vai acontecer o milagre inevitável. Inevitável. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou estes 40 anos. Eu achei isso aqui interessante. Normalmente, quando isso me foi pregado, normalmente não. Sempre que essa palavra me foi pregada, foi da seguinte forma: as roupas e os calçados se amoldavam no corpo da pessoa enquanto ela desenvolvia, enquanto ela crescia. As roupas cresciam junto, os calçados cresciam junto, de modo que aquilo ali não envelhecia. Mas olhando aqui direitinho hoje, esse realmente não foi o primeiro pensamento que eu tive. Não sei se vocês já ouviram pregação desse tipo também. Mas o que eu pensei aqui em primeiro momento é: caramba, Deus era provedor desse povo. E esse povo já estava com grandezas e riquezas. E eles bem poderiam trocar de roupa quando eles quisessem. Roupa, naquele tempo, era artigo de luxo. Você ter roupas era artigo de muito luxo. Você ter a veste do dia e a veste da noite era o básico. Você ter mais do que isso era numa notoriedade. Abra aí em Êxodo, no capítulo 12, e dá uma olhada nesse verso. Êxodo 12, verso 35. Todo mundo abriu? Êxodo 12, 35. Olha só como está escrito. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestimentas. O que quer dizer isso aqui? Que eles já saíram do Egito abastecidos de tudo quanto eles necessitariam para fazer essa travessia do Egito para Canaã. Eles estavam abastecidos. Então, quando, volta para Deuteronômio, quando Deuteronômio diz assim: olha, as roupas não se envelheciam no seu corpo, é porque eles trocavam de roupa. Aquela roupa não ficava velha. Talvez muitas de nós aqui, quando éramos crianças, a gente reaproveitava a roupa do irmão mais velho, né? De um primo. Aí aquela roupa ia passando, né? Entre as gerações.
O mais novinho era sempre o mais lascado, porque a roupa já toda poída, né? E hoje, pelo amor de Deus, tenho certeza aqui que se abrir o armário de cada um de nós, tem mais roupa do que precisamos. Não vou falar do que merecemos, mas muito mais do que precisamos. Verdadeiramente, hoje somos muito ricas. Talvez a gente não se aperceba. Mas no passado, você ter uma, duas vestes de roupa era o básico. Você ter 10 mudas, 30 mudas de roupa, como provavelmente nós aqui temos até mais do que isso é riqueza, pessoal. Isso é riqueza, tá? Então, enfim, tua veste nunca envelheceu sobre ti, porque não houve necessidade. Quando ela ia ficando passadinha, eles trocavam, eles tinham muitas vestes. Outra coisa, eles comerciavam, eles tinham muito gado, eles comercializavam, melhor dizendo, no deserto, com as caravanas, os comerciantes que passavam, existiam as caravanas de comerciantes, eles paravam lá num canto, paravam em uma nação, paravam em outra nação, faziam trocas, faziam escambo. Então, eles tinham condição de trocar suas vestes, assim também como trocar os seus calçados. Não é necessariamente que as vestes e os calçados cresciam e se mantinham novos, conservados. Bom, pelo menos isso sempre foi o que me foi pregado, mas olhando aqui o texto, não me parece mais fazer sentido pensar dessa forma. Não que Deus não seja capaz de fazer esse nível de milagre, mas é que eles não precisavam desse tipo de milagre. O milagre que eles precisavam era realmente da água aparecer no deserto e do pão aparecer no deserto, e carne aparecer no deserto. Porque não existem essas coisas no deserto. Meios de produção, até mesmo para o seu próprio gado. E aparecia tudo isso. Apareciam locais que eram favoráveis para suas criações. Isso é muito top. Deus surpreendia, tá bom? Considera também em teu coração que, como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por que que Moisés faz esse tipo de analogia? Para que o homem possa compreender que tipo de relacionamento Deus tem para conosco. Então, quando você, mãe, castigava o seu filho, ou castiga até hoje, não sei, quando é necessário, você vai lá e disciplina o seu filho, né? Qual a intenção? É você matar seu filho? É você destruir? É você humilhar para acabar com ele? Não. O seu objetivo é ensiná-lo, disciplinar, criar nele um espírito forte, mostrar para ele o certo e o errado e apontar para ele que o certo tem boas consequências e o errado traz sofrimento e dor. Então, Deus, quando ele nos disciplina, nos pune, usa o termo que você quiser, nos corrige, o objetivo dele não é nos matar. O objetivo dele é causar transformação na nossa conduta. Primeiramente, transformação na nossa mente, no nosso pensamento, a respeito daquilo que está sendo tratado, né? Por exemplo, um exemplo, roubo, tá? Então, a pessoa vai lá e rouba, e aí Deus disciplina. Para quê? Para que aquela pessoa perceba que há consequências. Essa pessoa pode morrer porque roubou, ela pode ser presa, né? Pode acontecer um monte de coisa, pode causar dolo em outras pessoas, as consequências dos erros, dos pecados. Deus vai fazer questão de mostrar. Assim como a consequência de você guardar a palavra de Deus, de você obedecer, de você fazer o que é certo. As consequências são boas, é paz, é tranquilidade, é bonança, é abundância, é proteção. As pessoas tramam contra você e Deus está na retaguarda te protegendo de tudo. Você nem sabe o que estão tentando contra a sua pessoa. Você nem sabe que tem gente pensando mal a seu respeito e Deus já está cuidando disso. Por quê? Porque você está obedecendo. Você nem precisa saber que você que você recebeu um livramento de Deus. Você nem precisa saber quantos livramentos nós recebemos que a gente nem tem consciência. A gente nunca vai saber. Ou talvez no céu, quando a gente chegue lá, seja possível a gente saber. Mas quantos livramentos nós recebemos? Apenas porque estamos na obediência. E Deus
trata de cuidar de nós, nos proteger, porque é consequência. Foi o primeiro verso desse capítulo, né? Observais, cumpris todos os mandamentos para que vivais, multipliqueis, entreis e possuais na terra que o Senhor jurou, tá? Então é isso aí. Considera também no teu coração que, como um homem castiga seu filho, não é para matar, mas sim para transformar a mente do moleque e o seu comportamento, também o Senhor te castiga, para que você mude seu pensamento e você também mude o seu proceder e passe a obedecer, andar direito. Por isso, guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. Lembrando que esse temor não é simplesmente meramente medo, mas é um temor, sei lá, podemos dizer assim, um temor bom, um temor de não quero contrariar esse Deus tão fiel e misericordioso. Mas pode pensar também no temor do medo. Eu não quero contrariar esse Deus tão bom, misericordioso, poderoso e vingativo, zeloso. Não, não quero contrariar, tá? Então, ambos sentidos está valendo dentro do temor. Guarde o temor a Deus. Porque o Senhor teu Deus te traz uma terra de ribeiros de água, de fontes e abismo, que jorram de vales e montes. Então, enquanto no deserto havia sequidão, eles estão vindo agora para um local onde há abundância, pujança de tudo que é coisa boa, especialmente água. Eu me lembro de um pastor que ele fez uma vez uma pregação, ele falando que onde há água, há vida. Nem sempre é assim, porque, por exemplo, na Lua tem água, mas lá não tem vida. Mas, olhando aqui para a Terra, sim, onde há água, normalmente ali é passível de se desenvolver vida com abundância, porque dali há uma irrigação de vegetais, há crescimento de alimento para animais e alimento para homens. Esses animais alimentados viram alimentos de homens, viram meios de transporte de homens, viram meio de trabalho de homens, e por aí toda uma sociedade vai crescendo. Na ausência de água, tudo fica muito complicado. Não tem jeito, sempre para a sobrevivência do ser humano vai ter que ter água. E para o crescimento de uma sociedade é necessário. A água faz parte, né, da base da nossa sociedade, da nossa vivência, da nossa vida mesmo, né? Como seres vivos. Então, tá aqui. Primeira coisa que ele fala, uma terra boa, com ribeiros de água, com fontes de abismo, que jorram de vales e montes. Ele sinalizando, pontuando a abundância de recursos hídricos. Isso é muito importante para uma sociedade, para um país, muito importante. Uma terra de trigo, cevada, vinhas, figueiras, romãs, terra de oliveiras, uma terra de azeite de oliva e mel. Esse mel não é mel de abelhas, tá bom? Esse mel é mel de tâmaras. Bom, o que ele está sinalizando é que a riqueza desses solos é tal que tudo que é tipo de planta que plantar vai dar. Então, o tipo de solo para uma tamareira é um. Já o tipo de solo para uma videira, uma parreira, um pé de uva, é outro. O tipo de solo para o trigo é outro. Pois bem, essas terras têm solo para todo tipo de coisa. O que vai apontar mais uma vez para uma superabundância dessa nação, desse povo, além da riqueza de recursos hídricos, além da riqueza dos tipos de solos, eles vão ter a prosperidade de tudo aquilo que eles plantarem e colher. Isso vai servir não só de alimento para si, alimento para seus animais, como também moeda de troca com outros povos, com os mercadores, certo? Uma terra em que comerás pão sem escassez.
vai ter de tudo. E quando ele fala pão, ele está falando de alimento, não está falando só de pão lá, de trigo, não, ele está falando de alimento em todos os sentidos, né? Inclusive carne. Uma terra em que comerás pão sem escassez, sem miséria. Não te faltará coisa alguma nessa terra. Uma terra cujas pedras são ferro e cujas colinas poderás escavar cobre. Então, a gente já tem aqui recursos minerais para a produção de artefatos domésticos, utensílios domésticos, panelas, cama, mesa, sei lá, o que for necessário. Puder ser feito com metal, faca, garfo, armas, por que não dizer, lanças, espadas. Eles vão ter ainda recursos para gerar meios de se protegerem diante de um inimigo, recursos para que eles possam atacar povos inimigos. Deus provendo tudo, ok? Sem miséria mesmo. Quando tiverdes comido e estiveres saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Quando chega o momento da saciedade, é um momento delicado para o ser humano, porque normalmente, quando o ser humano está saciado, ele se torna um pouquinho ingrato. Ele só olha para si. Ele esquece de olhar em seu redor e perceber que tudo foi Deus quem fez. Quando você está na churrascaria, um exemplo bem comum, todo mundo aqui já viveu esse momento. Está numa pizzaria, você chega morto de fome. O garçom demora de chegar, você já começa a bradar. Ei, cadê? Fiz meu pedido, o rodízio, não está passando carne aqui. Mas quando você está saciado e os caras passam, você já se sente agoniada. Não precisa passar mais, não. Bota a fichinha ali no vermelho, né? Vira a fichinha lá. Não quero mais, não. Estou participando mais, não. Né? Suspende a pizza. E você está satisfeito. Aí você nem olha mais para a generosidade do garçom, né? Para o cuidado lá que o cara do churrasco, o churrasqueiro fez o tempero, né? O assado, no ponto. Você não está nem aí mais para nada. Você simplesmente quer sair dali e descansar, gozar do que você usufruiu, descansar. Não quer pensar em mais nada, para casa dormir, né? Pois bem, todo homem, ser humano, ele é passível de passar por essas situações. Chega perante Deus desgraçado, no lamaçal, no lodo. Eu acho que lamaçal é muito legal até, que é só água e areia. Mas o lodo, aquela coisa fétida, né? Mistura um monte de porcaria, lixo, cheio de micro-organismos, bactéria, aquele negócio fedorento, sai cheiro de enxofre. No lodo. Chega diante de Deus na pior condição possível. Aí Deus limpa, fica tudo fofinho, bonitinho, Deus blinda o cara, blinda a pessoa. E quando ele está satisfeito, ele já começa a não olhar para Deus, como ele olhou no início. Não começa começa a parar de buscar Deus, como ele buscava no início. Isso acontece, é a tal da zona de conforto. Acontece para todo mundo. Se não estivermos vigilantes, caímos na zona de conforto e renegamos o nosso Deus. Verdade, isso pode acontecer com cada um de nós. Isso podia acontecer com Israel, por isso Moisés está lembrando. Moisés não é maluco, não. Olha, isso falou aí, ó, começa a colocar defeito na igreja, é verdade. Começa a falar que os irmãos estão cobrando muito. Pô, não fui na igreja um dia, já está aqui me ligando, enchendo o saco. Acha que isso não é cuidado, não é zelo de Deus, é perturbação, né? É incômodo, é desconforto, porque você está bem, está saciado. Mas isso é tão importante que não haja esse tipo de negligência do ser humano para com Deus, que Moisés ele ressalta isso aqui. Quando tiveres comido e estiveres saciado, então bendirás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Cuidado para que não te esqueças do Senhor teu Deus.
não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, para que, quando tiveres comido e estiveres saciado, e tiveres edificado boas casas e habitado nelas, e quando teus rebanhos, o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata, o teu ouro, e tudo que tiveres se multiplicar, então se exaltar teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso podia acontecer. Tanto podia acontecer que o Espírito Santo usou Moisés para falar com Israel e dizer: Isso vai te acontecer. Não cai nessa cilada. Eles caíram nessa cilada. Talvez algumas de nós aqui já caiu também nessa cilada. De ver tudo bem e começar a esmurecer na fé, frequentar a igreja só dia de domingo. E se faltar um domingo, nem sentir falta disso. Aí quando a coisa começa a apertar de novo, opa, corre para a igreja, né? Aí se humilha, levanta de madrugada para orar. Pode acontecer. Isso é da natureza humana. Por isso a necessidade do Espírito Santo. Porque ele vai ser aquele espinho na carne, no bom sentido, que vai ficar te lembrando: olha, você não é nada, tudo é Deus. Você não tem nada, foi Deus que te deu. Você não tem vida eterna, uma hora você vai passar. Fica atenta, busca a Deus. Então, o Espírito Santo fica ali como se fosse um alerta, né? Uma sentinela dentro da gente, nos alertando para que a gente não caia na frieza espiritual, na mornidão espiritual, que eu acho que é até pior do que frieza. Fala, Maiana. O homem, ele começa, quando ele começa a prosperar, começa a vencer, e às vezes não precisa de Deus para isso, porque é fato. Ele começa, mas em tudo tem a mão de Deus. Deus permitiu. Ele começa a deixar de ver o sobrenatural e começa a ver o natural. Ele começa a achar que foi a mão dele, como dizia Salomão, vaidade de vaidade. E não reconhece a sua pequenez diante de um Deus tão grande e fica parecendo não. Deus é o Todo-Poderoso, mas ele fica correndo atrás da gente como se fosse o contrário. Mas não é que Deus não é Deus sem a gente, é que ele sabe que a gente sem ele não é nada. E o que eu consigo perceber desde o capítulo passado é isso, é que eu sou pequena, eu não sou nada, e Deus ainda assim me ama e faz questão de me ter na presença dele, porque eu sem Deus eu não sou nada, mas Deus sem mim ele vai continuar sendo Deus. E não é Deus pelo que ele faz, ele é Deus pelo que ele é. Sexta-feira passada eu fui para a igreja de noite e um homem manifestou lá só que pelo que eu percebi ele não era obreiro. Uma madrasta dele fez uma porcaria lá para ele e ele estava manifestado lá com uma certa coisa. E aí a mulher dele começou a falar. Peraí, viu? Aí a mulher dele começou a falar que ele vai para a igreja, eles vão, né? No caso, eles vão para a igreja, começa, as coisas começam a dar certo, eles vão esfriando, esfriando, e aí param de ir. Aí o diabo entra de novo. E é aquilo que a gente já sabe, não entra, não sai um e volta um. Sai um e entra sete, e volta oito. Mas nunca entra só um. Aquela pessoa nunca chegou ali na igreja só com um. E ainda assim, Deus tem o cuidado de toda vez que a gente volta, nos aceitar e fazer as coisas dar certo. Só que na nossa cabeça, às vezes, eu digo nossa, o homem de uma maneira geral, é como se Deus não tivesse fazendo mais do que a obrigação, quando na verdade
Deus ele está mostrando a excelência do amor dele, porque ele nos confia, tem 50% de chance do nosso arrependimento ser verdadeiro, como também tem 50% de chances da gente estar querendo suas mãos, porque quantas pessoas a gente não vê na igreja que tá ali só porque quer uma bênção material. E ter a bênção material não significa nada, não significa que você tem Deus. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela é de Deus só porque ela está prosperando. Mas o diabo também dá. E isso não significa nada. É querer Deus pelo que ele é. E o temor a ele não é porque ele é tirano, como a senhora falou. É porque ele é pai. E se o pai aqui na terra é, às vezes bate e às vezes é até injusto com a gente, porque eu cansei de apanhar por causa das minhas irmãs. Geralmente, a maioria das vezes que eu apanhei foi por causa delas. Uma vez foi porque eu joguei sal com alho no olho da minha irmã, mas isso aí eu fiz de propósito. Nesse dia, minha avó não deixou ele me bater. E mesmo assim, você não consegue ficar com raiva do seu pai, pelo menos quando você é pequeno. Chega, tem algumas pessoas que conseguem, né? Por que que a gente vai ficar com raiva de Deus que nos permite respirar, que nos dá livramento? A senhora estava falando da provisão. Esse povo aí foi quem mais viu milagre. Esse povo foi quem tinha todos os motivos para nem sequer tirar os olhos do céu. Eles tinham a nuvem durante a noite, durante o dia, eles tinham a coluna de fogo durante a noite, eles tinham tudo. Deus fazia surgir coisa de onde não tinha a menor possibilidade. E ainda assim, eles tiveram várias experiências e se esqueceram. Quando eu vim para cá, aqui na minha casa mesmo, chegou um tempo que eu estava só com o seguro. E era a última parcela e Deus me pediu. E teve um pastor que ele disse para mim não dá. Eu nem deixei ele terminar. Ele, Maiana, às vezes a gente prega isso. Eu falei, não, pastor, nem termina, nem termina. Aí, quando eu recebi o dinheiro, eu falei, olha, você tá aí amarrado. Porque aquela palavra do pastor ficou ecoando na minha mente. Eu sabia que ele não falou por mal. E era o único dinheiro que, digamos assim, eu tinha. Aí eu falei, pois você vai ver. Eu peguei, fui lá, fiz a transferência e pedi a menina para imprimir para mim o comprovante. Eu falei, agora eu quero ver. Agora eu quero ver você, o que é que você vai fazer. Aí teve um dia 12 de janeiro. Ontem fez um ano. Eu estava deitada e eu orei. E não foi nem aquela oração de abrir a boca e falar mesmo, eu orei em pensamentos. E eu disse para Deus, eu não tenho mais nada. Ou o Senhor me ajuda, ou eu estou perdida. Eu não, eu mal encerrei a oração, eu recebi a ligação da minha nomeação. Eu vou dizer que foi a minha força do braço? Não foi, porque eu já tinha ido em várias entrevistas e aparentemente era para dar certo, mas Deus não permitiu que nenhuma desse certo. Na, no sábado, calma aí, viu? Eu tô só com um pouco de dificuldade para respirar. No sábado, eu, eu falei com Deus. Eu estava com uma certa necessidade e eu falei para ele: se o Senhor prover, o Senhor é Deus. E se o Senhor não prover, o Senhor vai continuar sendo Deus. Eu não estou servindo o Senhor só pelo que o Senhor pode me dar. Até porque é como Paulo disse, eu sei o que é ter tudo. Eu sei, eu já sei, eu sei o que é ter tudo. Mas eu também sei o que é não ter nada. Dormir com um copo d'água e pronto. Aí no domingo, de manhã cedo, uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Ela estava me devendo um dinheiro e falou: Mai, manda a sua conta que eu vou botar o dinheiro para pagar aquele negócio. E o que ficar, você compra isso, isso e isso. Eu não precisei pedir para ninguém. E como que você vê pessoas que servem a Deus deixar de servir a Deus por causa de uma resposta que ela não deu? É tudo para te fortalecer. Aí você vê outras pessoas comentando e você fica absurda porque quando você realmente serve a Deus,
Na maioria das vezes, o próprio Espírito Santo vai te moldando. Ele mesmo vai te dizendo o que você tem que deixar, o que você tem que abolir, e sempre vai ter esse ensinamento. Então, eu me recuso a crer que uma pessoa que se perde, ela se perde por falta de doutrina, digamos assim, não é nem doutrina, por falta de alerta, por falta disso, por falta daquilo, e não é só a palavra, porque não é só o alimento físico. Porque quando ele fala que não é só de pão, é da palavra, quantas vezes você chega na igreja totalmente destruída, cansada, dizendo assim, Deus, eu vou lá para não dar ousadia ao diabo, eu vou lá para. Às vezes a pessoa vai até para se distrair, mas ela só ouviu uma palavrinha. E muitas vezes não tem nada a ver com o que o pastor está pregando. Mas Deus fala com a pessoa e a pessoa sai dali forte. Então, como que esse povo que não, Deus não só falava, mas ele também supria, se dava o luxo de se perder? Eu não consigo entender. Eu não consigo. Eu vejo pessoas que aparentemente têm tudo, mas elas não têm o essencial que é o Espírito Santo. Eu entendo a luta que é para receber o Espírito Santo. Logo eu que ficava batendo boca com ele, ele dizendo que estava e eu dizendo que não. Mas o cuidado de Moisés é excelente. Eu comecei a ler aquele livro de George Miller, né? É George Miller? É. E eu nem terminei todo e, sinceramente, é muito bom. É muito bom. Porque o cara foi excelente. Assim, e era um perdido, alguém que ninguém dava nada. E foi até engraçado porque eu tinha pedido o livro emprestado para uma pessoa, a pessoa não respondeu quando foi no outro dia, no domingo. Falei com a pessoa no sábado, foi na sexta, quando foi no domingo, aí falou, mãe, eu li, você já leu esse livro? Eu falei, não, eu pedi emprestado, mas não me responderam ainda. Ela falou, não, eu vou te dar. E eu vi que Deus respondeu até nisso, porque muitas das coisas que ele fala no livro eram coisas que Deus vinha falando comigo. Como que a palavra não te sustenta? Só cai realmente quem quer cair. E Moisés, ele tá ali trazendo tudo isso à mente. E o mais difícil é a pessoa lembrar, porque é muito fácil lembrar do que deixaram de fazer e esquecer do que já foi feito. É realmente a ingratidão. E isso eu creio que seja um dos piores pecados. É você ser ingrato. Você não vai se sujeitar a tudo. Mas é Deus, puxa, ele fez muita coisa e no dia que ele te disciplina para que você não se perca, você vira as costas para ele. Não tem como entender isso, sabe? Tem umas coisas que hoje em dia eu também não consigo entender, não. Ah, e quanto mais você aprende da palavra de Deus, quanto mais você conhece esse Deus, quanto mais você conhece da misericórdia dele, da sua paciência, do seu amor extremo, mais você percebe, meu Deus, como é que alguém consegue rejeitar tudo isso? Como é que alguém consegue rejeitar essas coisas? Se isso é tudo que realmente precisamos. Então, há muita falta de sabedoria do ser humano, que não é novidade, né? A gente é meio tolinho mesmo. Mas, enfim, então, ele vai fazer esse comparativo. Olha, ah, vocês vão ter comida e saciado, ou seja, vocês não vão passar fome, vocês vão ter edificado boas casas, estarão habitando nessas casas, não vai edificar para os outros, não, vocês vão edificar para vocês. Ah, vai ter os seus rebanhos, o gado vai ser multiplicado, você vai ter mais prata, você vai ter mais ouro, não é que isso vai somar, é que isso vai multiplicar, entende? Que até o jeito de falar de Deus é grandioso, porque ele não fala que vai ser adicionado, ele fala que vai ser multiplicado, né? Essas coisas não vai ser um mais um, é um vezes 10, é um vezes mil, é por aí, tá? Ah, então, quando essas coisas acontecerem, não se deixe exaltar o teu coração. Não se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Nós, no nosso caso, do mundo. Nós saímos do sistema do mundo. O sistema onde o pecado está certo, onde o erro
tá certo, onde fazer maldade tá certo, onde sacrificar tá errado, onde você amar tá errado, você é abestalhado, e por aí vai, né? Então, você sai desse sistema, você sai desse mundo, e você começa a enxergar tudo diferente. E aí é como a Maiana fala, tem coisa que a gente não consegue mais entender, porque a gente abriu a visão. E quando a gente abre a visão, a gente até compreende aqueles que nunca tiveram sua visão aberta, mas aqueles que já tiveram sua visão aberta e eles conseguem rejeitar isso, é muita estupidez. A gente não consegue compreender isso realmente. Fala, Maiana. E tem alguns que eles não têm visão aberta porque eles não querem abrir. Ou seja, talvez não seja a visão que está aberta, são eles que estejam se fazendo de cegos. Hoje eu estava lá com as pessoas que eu olho assim e penso, Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe. O Senhor bem sabe quem sou eu. E eu olho assim e falei, eu estou mudando, Jesus. Está demorando, mas eu estou mudando, graças a Deus. E tinha uma pessoa que diz que é cristã. Eu ainda dou um menos com ela porque ela está se convertendo, mas Deus me livre e me defendereis de ir nessa igreja dela, porque pelo que eu percebi, não é boa coisa. E elas estavam falando lá de conhecer a palavra, de se converter. Aí quando ela fala uns absurdos, ela olha para mim, é automático. Sendo que eu, às vezes eu tô sossegada, ela pega e olha para mim, aí eu olho para a cara dela. Ela, o que é, Mai? Aí eu falo nada, cada um com seus pecados. Você tá ouvindo a palavra, eu tenho certeza que você tá ouvindo a palavra. Aí eu fico me perguntando, mas que palavra que ela tá ouvindo, né? E aí ela falando da outra, que a outra tinha que largar a cachaça. E a outra falou que não ia para a igreja, que se fosse se converter seria numa determinada igreja, que é uma dessa linhagem da mesma que essa outra vai, mas que ela nem se permite ler a Bíblia. Ela disse, eu nem leio a Bíblia, porque diz que quem lê a Bíblia não tá mais inocente. Aí eu tava lá, bem quietinha, preenchendo um prontuário, parei, olhei para a cara dele e falei, você tá pecando do mesmo jeito. E aí, nem cuidado, você deixa de safadeza, porque você sabe que a ignorância te salva, só que você não está querendo ser salvo, porque você está preferindo continuar na ignorância. De certa forma, você está escolhendo o pecado. E você acha que não vai ser cobrado isso de você? Eu não vou ser mais cobrada do sangue de vocês, não, viu? Porque vocês todo dia ficam testando a minha salvação e eu não vou, não. Eu não vou ficar calada. Aí elas começaram a dizer lá um monte e mudaram de assunto. Ou seja, ela sabe que o que liberta ela é a palavra de Deus. Mas ela prefere não ler a palavra. Ela disse exatamente com essas palavras. É por isso que eu nem leio a Bíblia. Aí eu falei, ô Jesus. Mas na minha frente, eu não sei se é o Senhor querendo provar para mim que eu consigo, ou o diabo querendo me tentar, mas por um e por outro. Não dá, não. Eu vou ter que me pronunciar, porque às vezes a gente tá ali sossegado, não quer se meter na conversa dos outros. Mas como é que você tá vendo uma pessoa que tá falando esse tipo de absurdo e você vai ficar calado sabendo que a pessoa tá errada? É a mesma, eu só lembro de Moisés, é a mesma coisa de Moisés. Querendo ou não, você tem que ir lá e dar a sua humilde opinião. Porque não existe isso. Eu falei, Jesus. Aí tinha uma outra menina lá que ficou parada olhando pra minha cara. Ela falou, Mai, eu não acredito nisso, não. Eu falei, você ainda não viu, foi nada. Hoje elas estão pegando, é leve. É cada absurdo, é cada atrocidade que aí eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu vou pedir ela para trazer a Bíblia dela, que eu quero conferir se é aqui, igual as que eu tenho lá em casa. Porque não tem condições, não. A pessoa lê uma coisa e faz completamente o contrário e fica dizendo que a pessoa pode cometer certos erros que eu paro e respiro fundo. Eu falei, ô Jesus, eu só não vou pedir para o Senhor voltar logo porque eu já aprendi. O Senhor ainda tem que ter a misericórdia desse povo, e principalmente de mim, porque aí eu entendo quando Jesus pegou aquele chicote e virou aquela mesa. Eu tô começando a entender. Vamos lá. Que te guiou, verso 15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões,
e seca, onde não havia água, que fez sair água da rocha da pedreira, que te alimentou no deserto com o maná que teus pais não conheciam, para que pudesse te humilhar e para que pudesse te provar. Vamos entender o humilhar como abater o orgulho, para que pudesse te provar. Vamos entender provar para ser revelado o que está dentro. Não que Deus não conheça, mas para que nós reconheçamos o que há dentro da gente, para te fazer bem no teu fim. Então, o objetivo da dor e do sofrimento, quando você tem um propósito com Deus, essa dor e esse sofrimento vai ter um propósito também. Às vezes você não entende de primeira, às vezes a gente não consegue perceber logo de início. A dor é tanta que as emoções ficam à flor da pele, a gente não consegue nem raciocinar. A gente, às vezes, quer respostas muito óbvias, e aí a gente não consegue perceber, a gente não consegue ouvir as entrelinhas da mensagem de Deus. A gente simplesmente se deixa levar por emoções, e aí a gente se perde na nossa fé. Pode acontecer. Pode acontecer. Estava conversando com uma moça e ela chegou e falou: não, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não pode pecar. Não, não para com isso, não é bem assim. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não vive no pecado. E se viver no pecado, que é possível também, vai perder o Espírito Santo. Mas a pessoa ela tem a sua vontade e ela tem seu livre-arbítrio e ela tem seu poder de escolha, diga-se de passagem. Arbítrio é poder de escolha. Então você tem livre poder de escolha. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, ele vai seguir aqui no verso 17, e para que não digas em teu coração, o meu poder e a minha força, ou melhor, o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. E essas coisas podem acontecer. Com o Espírito Santo, a pessoa olhar para trás e achar que foi mérito dela. Vamos reconhecer, povo lindo, que tudo é Deus. Se a gente chegou até aqui, foi porque Deus nos ajudou. E não tenha dúvidas disso. Não, mas eu sou forte, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu fiz faculdade. Isso não vale nada para esse sistema. Isso não faz nenhuma cosquinha no diabo. É o poder de Deus na nossa vida. Ah, eu sou mais capacitada, sou menos capacitada. Isso aí vai ser como você vai permitir Deus te usar. Mas é Deus te usando. É tudo Deus. Deixei de ter, conquistei, é Deus. Tudo é Deus. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Certo? Para que não digas em teu coração, o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza, como se o homem tivesse algum poder. Mas, ao contrário, em contrapartida, porém, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obteres riqueza, Ele te dá os meios, as condições, te capacita, fala na sua mente, te dá uma ideia, uma direção, te faz chegar uma oportunidade, abre uma porta, do nada você tem um insight, do nada alguém te chama para fazer uma sociedade ou para conversar com você e te dar uma ideia. Seja lá como for, a, a, quando a gente está sob a vontade de Deus, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer para nos beneficiar, para nos prosperar, para nos fazer viver com saúde, com alegria, com graça.
por riquezas, entendendo que as riquezas necessariamente não são grandes conquistas, mas a principal riqueza que nós podemos ter é não termos falta de nada. Podemos não ter a pujança, né? A grandiosidade de coisas, de material, de matéria, mas não nos falta também nada. Então, só não te faltar nada, isso já é coisa pra caramba. Deixa eu ler aqui com vocês um verso. Poxa, eu não anotei, mas eu vou ficar devendo para vocês em Provérbios. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, rapidinho. É Provérbios 30. Aqui. Abra aí, pessoal, Provérbios 30. Vale a pena ler isso aqui, isso é bem legal. Todo mundo? Provérbios 30. Vai aí para o verso 7, tá? Duas coisas te peço. Não me as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Então, duas coisas eu peço. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, supre a minha necessidade, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor, teu Deus, nosso Deus. Interessante aí esse provérbio, né? Ah, não sei de quem é de um rei, Agur, né? Provérbio de Agur, provérbio de sabedoria. Não foi Salomão nem Davi que escreveu isso aqui. Mas a gente vai perceber que a, a sabedoria desse rei era de que aquilo que é necessário, a provisão, é o que mais interessa. Nem o sobejamento e nem a falta, mas a provisão na medida certa. Isso faz a gente manter a cabeça no lugar, né? Pois bem, volta aí, Deuteronômio 8:18. Mas te lembrarás do teu Deus, porque é ele que te dá o poder para obteres riqueza, para que ele possa estabelecer o seu pacto, a sua aliança, que ele jurou aos teus pais, como é neste dia. Então, o que vai acontecer com as nossas vidas, desde que estejamos sujeitas à vontade de Deus, é propósito de Deus para que ele cumpra as suas promessas. Nós somos parte do cumprimento da promessa de Deus. A gente não compreende o todo, é muito complexo, a nossa cabeça não alcança tudo isso. Mas, enfim, Deus, é onipotente, onisciente, onipresente, ele consegue juntar propósitos, que somos nós, e fazer com que suas promessas sejam cumpridas. Né? A gente sabe aí que está para vir a grande tribulação e coisas ruins vão acontecer, assim também como coisas boas vão acontecer. Na grande tribulação, coisas boas vão acontecer, sim. Vai ter lá os 144 mil selados, muita gente vai conhecer Jesus. Vai ter coisa boa também, apesar de toda dor e sofrimento. Por quê? Porque há nisso um propósito. Enfim, tudo faz parte da vontade de Deus para que ele possa estabelecer o seu pacto que ele jurou aos teus pais, para que ele possa cumprir, para que ele possa trazer à realidade o pacto, a aliança dele, a promessa que ele fez lá atrás, né? Ah, que ele jurou aos teus pais, como é neste dia. E acontecerá que se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus e buscares outros deuses e os servires e os adorares, neste dia testemunharei contra vós que certamente perecereis, morrerá, passará.
Desde já, as palavras de Moisés testemunham contra todo aquele que despreza o Senhor. Ele não fala nem que despreza um pouquinho, não. É despreza por completo. Te esqueceres completamente do Senhor teu Deus. Certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vossa face, também vós perecereis. Que nações até aqui ele destruiu? As nações dos amorreus. Lembra aqueles dois reis? Foi Og e esqueci agora o nome do outro. Ficou na minha cabeça Og, que foi um dos últimos gigantes, né? Mas Israel já estava saboreando sabores de vitória. Já estava com o paladar provando vitórias aqui nesse momento. Eles já tinham conquistado o reino dos amorreus, já tinham destruído aquilo ali, aqueles povos, e já tinham ocupado aquela terra. O que eles estavam agora esperando era atravessar o Jordão para conquistar Canaã. Lembra disso? Pois bem. Então, como as nações que o Senhor destruiu diante de vossa face, aqui nesse momento a nação dos amorreus, e buscar, também vós perecereis, porque não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Quer viver, quer ter vida com paz, quer ter vida longa, quer ter vida com saúde, quer ter vida com a provisão de Deus, com a abundância do Senhor, é só obedecer. O negócio é muito fácil. A gente tem 3 minutos aí para fazer comentário, é quase nada. Mas deixa eu ver aqui. Viviane, fala aí, Viviane. Boa noite, meninas. É... Mas esse seu boa noite foi dormindo, né, velho? Boa noite. hum, Não, não foi não. Eu fiquei aqui lembrando de muitas coisas aqui, vocês comentando e sobre o capítulo, né? Esse capítulo aqui, né? Fala da exortação, né? E dos benefícios da obediência, né? Eu não sei como é que como vocês comentaram aí, né? Esse povo, eles tiveram tanto livramento, tanta coisa que Deus fez por eles, né? E eles esqueceram, parece que apagou da memória. É a mesma coisa que acontece hoje, né? A gente tem que ficar muito atento de tanto livramento que Deus nos deu, nos dá, né? Livramentos, nos perdoa, tira a gente da fraqueza, fortalece a gente, nos anima e dá direção para a gente sair daquela situação. Então, é proibido a gente duvidar, né? Questionar ou falar algo, né? A respeito disso. E é isso, e seguir, né? E deixa eu ver aqui outra coisa, meu Deus do céu. Esse também eu achei muito assim interessante, dona Lídia, que ela falou, para te humilhar e te provar. Eu nunca tinha percebido sobre essa palavrinha, né? De humilhar, eu deixei até aqui escrito. Humilhar para te abater, né? Tipo assim, você se achar que você faz algo. Como eu me lembrei de umas semanas aí, né? Que uma tia minha tava me vendo dirigindo. Eu tirei a carteira. Ela me vendo dirigindo, indo pra igreja e tal. Tudo. Meu Deus, sei o quê. Ai, gente, é besteira isso na minha cabeça, é besteira, né? Eu falo, minha tia, não sou eu, não. Não sou eu, não. Essa capacidade aí, minha filha. É o Espírito Santo, é Deus. É Deus que dá, não sou eu. Tudo, olha, tudo que eu faço, aonde eu estou, o que eu tenho, eu falo, gente, não sou eu. É Deus, foi Deus que me deu. Eu tenho uma plena convicção disso. E hoje assim, a senhora falando aí, eu falo até rápido. Hoje mesmo, trabalhando na reunião, fui hoje para a reunião, né? Eu falei assim, meu Deus, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui. O Senhor me colocou aqui. E é quem, gente? A sua capacidade não tem. Você fica pensando assim, meu Deus do céu. Você fica assim pensando.
a transformação que ele faz para você estar ali, e você tá ali, é uma guerra tremenda, você não tem nem noção, e você tá ali, porque é ele que quis, né? Você está ali, então tudo é ele, gente. É ele que faz, não somos nós. Não somos, como Dona Lília outro dia falou na meditação passada, dos clientes. É cada coisa que eu fico assim, meu Deus do céu. É ele que providencia. É ele que envia. É ele que envia, gente. É uma coisa assim do nada. Ele envia. Vai enviando, vai mandando, vai. Eu fico assim, sem, sabe? Que eu vejo que é ele. Não tem mais explicação sobre isso aí. E é isso, gente, que eu tenho para falar hoje, né? É tudo para ele, e a gente vai aprendendo, vai compreendendo, né? Que é ele que dá a direção, que faz tudo. Enfim, foi isso que eu entendi. Não sei se deu para vocês. Eu também, ó, pra lá e pra cá, viu? Tô Hoje falando, cansado. tô falando que tá dormindo. Entendemos sim. Dona Jo, fale aí, Dona Jo, e faça a oração final. Deixa eu ver se Dona Jo tá acordada. Tá acordada. Pô, hoje já tá arrebentando. Era aí que não queria abrir esse áudio. Ai, gente, falar o que mais? O que Já você falaram tudo aí, entendeu? né? Assim, eu entendi que Deus ama, mas Deus repreende, mas Deus molda, Deus lapida. Assim, o povo que mais viu milagres, viu coisas extraordinárias, e mesmo assim se corromperam. E, meu Deus, eu fico tão abismada aqui. Porque por mais que, assim, faz que a gente passa, né? A gente passa aqui por lutas. A gente passa por lutas. E a gente não vê fisicamente as coisas que Deus faz, né? A gente vê, a gente percebe, a gente sente acontecer. Então, mas não é igual a eles que viram assim de perto, né? Tipo o maná cair do céu, as coisas, sei lá, e deixaram de crer, deixaram de crer. Ah, não sei, é tudo tão. Dá uma viravolta aqui na minha cabeça. Porque assim, a gente que é da fé, a gente sabe onde é nossos erros. A gente sabe quando a gente está errando, né? É a gente que conhece a palavra, que está na fé. A gente sabe quando a gente erra. Mas aí se a gente for, se a gente sabe onde a gente erra, aí a gente pede perdão, se conserta e segue, né? Continua na fé, continua firme. Mas eles, muitos, né, que ficaram para trás, que morreram, nem se arrependeram, nem pediram uma chance, né? Porque foi muitos que ficaram no deserto, né? Porque teve aquele coisa que o chão se abriu, muitos caíram, né? E assim, a gente que não viu sinais igual a eles, a gente se arrepende, pede perdão. E Deus é amor, Deus é justiça, Deus é. E eles nem isso fizeram. Tipo, tinha tanta chance de se arrepender, de voltar, de estar com Deus, e não quiseram a chance, né? E assim, Deus, nossa, no deserto, ele supriu tudo, ele mostrou ali que ele era Deus em tudo. Ele é Deus e sempre vai ser Deus. Ah, não sei, é confuso, me confunde, é confuso. Assim, é grandioso, né? É grandioso e confuso, me confunde, assim, eu fico pensando, meu Deus, um Deus tão grande desse, um Deus tão grande, eu estava olhando lá no YouTube, eu estava escutando umas músicas, né? Não era música evangélica, não, era tipo MPB. Aí no desenho assim passava umas imagens bonitas assim do mar, um mar bonito, a floresta bonita. Eu fiquei pensando, meu Deus, um Deus tão grande que deixou essas maravilhas para a gente, para o ser humano, e o ser humano não dá valor, o ser humano sabe assim, aquela imensidão assim, aquela coisa linda assim do verde, das plantações, do mar.
Coisa tão linda que Deus preparou tudo com tanto carinho, com tanto amor pela humanidade, e a humanidade tão suja, tão cruel, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com. Eu não tenho a ver com o texto, mas assim eu fiquei pensando, fiquei analisando, meu Deus, que Deus tão grande. Que aqui só é um pouquinho do que ele fez, essa grandeza toda, só é um pouquinho, né? E uma coisa tão imensa, tão linda, tão vasta. Ah, sei lá, é confuso, confuso. Eu penso tanta coisa que cada vez acaba me confundindo, mas é lindo, é glorioso. Entende? É isso. Tá certo, Ju. Faça aí sua oração final. É, Abençoa a gente aí. é. Senhor nosso Deus, meu Pai. Senhor, saímos dessa meditação, Pai. Sei que todos nós saímos edificados, meu Pai. Sei que o Senhor falou com cada um do seu jeito, meu Pai. Mas não saímos da tua presença, meu Pai. E te pedimos, Senhor, nos fortalece a cada dia mais. Nos aviva, meu Pai. Nos fortalece, Senhor. A, a nós e a nossa família, todos a nosso redor, Pai. Nos usa, Senhor, cada dia mais para levar a tua palavra, para ganhar almas para o teu reino, meu Pai, para acudir os sofridos, meu Pai. Nos usa, Senhor, a cada dia mais, Senhor. E nos pedimos, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre nós a cada dia, meu Pai. E perdoa, Senhor, as nossas falhas. Somos falhos e pecadores, meu Pai. Não merecemos nada, meu Pai. Nada, nada, nada. Mas o Senhor é justo. O Senhor nos olha, nos cuida, meu Pai. Ô Senhor amado. Tu és glorioso, meu Pai. E obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoe esse grupo, meu Pai, para que cresça cada dia mais, para que fortaleça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Amém, pessoal. Então é isso aí. Por hoje é só. E a gente se encontra na próxima meditação. Deus abençoe todas nós, em nome de Jesus. Até a próxima.